Bom, agradeço a todos, boa tarde, né? É um prazer estar participando desse evento tão importante, né? Esse assunto está em pauta realmente, a gente precisa tratar esse assunto de forma diferente e realmente cada gota conta, né? Acho que todo mundo aqui está interessado em aprender e entender o problema da água e contribuir de certa forma para reduzir, né? Ou amenizar esse problema. Então, na apresentação de hoje, a gente vai falar rapidamente só, porque eu acho que vocês já conhecem o panorama da água no Brasil. Vamos entrar com um pouquinho de detalhe no que a Maria falou, né, da construção sustentável, como ela vem estimulando aí o uso racional da água. Então a gente vai falar que, de certa forma, né, a construção sustentável começou no Brasil em 2007, e de lá, né, em 2007 a 2014, né, a gente teve um avanço muito grande em conhecimento, né, da gestão da demanda e da oferta para edificações, ou seja, houve um estímulo dessa prática do uso racional nas construções, nas novas construções, nas construções existentes, e eu posso até atribuir um pouco essa disseminação às certificações que surgiram também nesse período. A gente vai falar um pouquinho da importância da gestão integrada da água, ou seja, você tem um olhar mais amplo, né, da gestão da água numa edificação. O nosso foco aqui na apresentação é falar do uso urbano não potável, com foco em construção, aproveitando aqui a sessão, né? E a gente vai falar também do assunto super novo, que é o Plano de Segurança Sanitária, que foi lançado o ano passado, em 2009, pela OMS. É um plano que aborda, né, a segurança, né, do reuso da água, ou seja, a metodologia para você realmente ter segurança no reuso da água. Aquela falsa ideia que o Ivanildo falou, que o professor Ivanildo falou, que a gente tem a sensação de que a gente tem abundância de água, né? O Brasil tem aqui 13,7% do total das Américas, né? Se a gente for olhar aqui na América do Sul, tem 61% do total das Américas, o Brasil tem 57%, ou seja, a gente tem a falsa ideia de que a gente tem água em abundância. E quando a gente vai entrar nas regiões, né, a gente vê aqui que na região sudeste, por exemplo, tem 43% da população vivendo só com 6% do recurso hídrico do Brasil, da água doce disponível, né? E quando eu vou aqui para a região nordeste, eu tenho aqui 3,3% do recurso hídrico com 28% da população vivendo nessas regiões. Ou seja, a água, né, não está onde estão as pessoas, ou seja, a gente tem 70% das pessoas no Brasil vivendo com 9% só do recurso hídrico, ou seja, a falta de água já existia há muito tempo, né? A gente tinha uma falsa ideia de abundância que não é real. Então agora, assim, com a seca, os problemas apareceram e felizmente, né, acho que todo problema traz uma conscientização. Então, felizmente, acho que a população está repensando essa cultura de abundância que foi comentada anteriormente. E um outro problema que a gente tem no Brasil também, que foi discutido hoje, é a falta de saneamento, né? A gente é o 9º colocado, né, no ranking da vergonha mundial, com 13 milhões de habitantes sem acesso a banheiro. Então, a cobertura de saneamento da gente não condiz com um país que quer ter um destaque global. Então, é um problema sério que a parte de água. A gente tem 37 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de água. São dados do SNIS de 2011. 25% dos municípios brasileiros têm problemas de falta ou racionamento de água. E um outro dado importante é que o Brasil desperdiça, né, 10 bilhões por ano, 10 bilhões de reais por ano, pelas perdas de água. Ou seja, se desperdiça mais do que se investe em saneamento, né? Então, esse ainda é um assunto realmente polêmico. E na questão do saneamento, né, da coleta de esgoto, a gente ainda tem 118 milhões de pessoas que não têm acesso, né, ao serviço de saneamento, não tendo seu esgoto tratado. Então, o que acontece? 85 milhões de pessoas não tem nem sequer coleta. Então, esse esgoto, como a gente comentou, o professor comentou também, contamina os rios e diminui ainda mais a disponibilidade de água doce, agrava ainda mais o cenário de disponibilidade. Então, outro problema também que muitas vezes não é bem abordado é a questão da infraestrutura pluvial, de água pluvial também. A gente tem, em 2010, com as enchentes que houveram, a gente gastou 800 bilhões, ou seja, 800 milhões só na região Nordeste para sanar os problemas. Um total de 1 bilhão foi investido no ano de 2010, pela falta de infraestrutura, né, para coleta das águas pluviais.
Então, realmente, né, todo esse cenário agrava a poluição, tanto com o lançamento de esgoto in natura, como com a poluição difusa, agrava o cenário de disponibilidade. A gente tem um dado também bem interessante que a Sabesp tem divulgado, que 83% da demanda de água na região metropolitana de São Paulo é relativa a empreendimentos, ao consumo residencial, seja unidades unifamiliares ou multifamiliares. Quando a gente vai para uma unifamiliar, para uma casa, a média de consumo que a Sabesp tem falado é de 150 litros por pessoa por dia. E quando a gente vai para um condomínio residencial vertical, né, a gente chega aqui numa demanda de 220 litros por pessoa por dia, o que corresponde ao incremento de 50% no consumo de água. Face, né, a falta de gestão dessa água, falta o conhecimento realmente da sua conta de água, a gente tem poucos empreendimentos com a individualização, né, principalmente os empreendimentos mais antigos, o acesso à individualização ainda é elevado. Então, a gente tem aí realmente um grande vilão na região metropolitana de São Paulo, sendo o consumo residencial. Então, realmente, o cenário é crítico, né, e necessita de ações imediatas e permanentes. Então, a gente tem realmente que ter uma nova abordagem, né, um novo desafio para reduzir essas perdas, esses desperdícios, ou seja, né, minimizar o consumo de água, usar as fontes alternativas e, principalmente, educar o usuário e trazer o benefício econômico associado a essas soluções. Né? E tudo isso a gente consegue fazer o quê? Fazendo, né, projetos mais sustentáveis, projetos com a gestão integrada da água, que a gente vai abordar um pouquinho aqui. Então, como a Maria comentou na apresentação seguinte, anterior, desculpa, os prédios verdes, eles contribuem, de certa forma, para a economia de água. Eles estimulam o uso eficiente, eles estimulam o uso de fontes alternativas e buscam a redução dos impactos. Gerando o quê? Toda uma redução também de demanda por infraestrutura. Ele trabalha a nível micro, mas a gestão acaba refletindo a nível macro e meso, né, e a nível macro também, demandando menos águas aí, né, dos mananciais. Então, como uma certificação LEED ou Aqua, ela estimula um programa de conservação de água, porque ela estabelece um requisito, né? Você tem que reduzir em 20% o consumo de água para você ter um prédio, por exemplo, certificado. Para isso, ela estabelece como você pode fazer isso usando metais eficientes, por exemplo, visando, se você atinge o resultado, você é quantificado por pontos. Então, ele é um dos grandes incentivadores, né, de programas de reuso de água. Então, como a gente comentou, só com a gestão da demanda, com a redução no consumo, eu tenho a limitação de que aqui de 4 a 6 pontos, dos 10 pontos possíveis aí da certificação LEED, que é uma das mais populares. Então, o que aconteceu? O mercado quer ter um prédio platínio, quer ter, então, de certa forma, o uso de fontes alternativas foi estimulado um pouco por esse mercado, né, de prédios eficientes. Então, se eu quero buscar mais pontos, né, se eu quero ter mais pontos aí na minha edificação, eu tenho que usar o quê? A gestão da oferta. E aí eu me bonifico mais, reduzindo o consumo de água através do uso de fontes alternativas. E aí foi o que surgiu aí bastantes projetos que buscaram aí o reuso de água, né? E o que acontece também é que a gente viu esses projetos também surgindo sem uma avaliação criteriosa do reuso de água. Então, de certa forma, resumindo, é que a gestão integrada das águas, a gestão integrada das águas, numa edificação, ela busca o quê? Gerir o escoamento das águas pluviais e gerir a demanda e oferta, ou seja, você olhar a edificação, olhar o seu projeto, né, de forma integrada. Eu posso fazer um aproveitamento das águas pluviais, ao mesmo tempo eu reduzo o escoamento dessa água, eu deixo de lançar essa água, né, no rio, reduzo a poluição difusa e tenho economia de água. Ou seja, a gente tem que ter uma abordagem mais ampla e não só uma abordagem setorizada, né? E a gestão da demanda, ela é super importante, por quê? Porque não adianta nada eu fazer um reuso, usar fontes alternativas se eu não reduzo o meu consumo. Eu dou a falsa ideia que eu tenho uma água ali mais barata, né, de qualidade inferior à água potável, e aí eu posso até gastar mais. Então, eu tenho que pensar na redução do consumo de forma a realmente fazer um programa integrado. Eu reduzo o meu consumo e avalio quais são as fontes alternativas que eu posso usar no meu empreendimento. Isso aqui é só um exemplo de equipamentos que podem ser usados, né? Eu acho que vai ser explorado depois aí pelo professor Orestes um pouquinho. E aqui a gente mostra que realmente tem payback, os paybacks
para a gestão da demanda são muito rápidos aqui. O empreendimento comercial que a gente fez um estudo de 5 a 4 meses, tem paybacks até de 3 meses, dependendo, né, do porte do empreendimento. E a gente também estudou esgotamento a vácuo. Esgotamento a vácuo, que seria cenário 4, traz redução, uma redução significativa, porém o custo de implantação ainda é elevado, né? Tecnologia importada, e isso acaba encarecendo um pouco o sistema. Então, na questão do reuso, a gente pode fazer o aproveitamento das águas pluviais ou da água de chuva, a depender da superfície de coleta, né? O reuso das águas cinzas claras, que ganharam aí uma força muito grande nos últimos anos. Todo mundo fala bastante do reuso das águas cinzas claras, que são as águas geradas aqui, né? Chuveiro, torneira, lavatório, sem contato com a bacia sanitária, e o esgoto aí sanitário, as águas negras também como uma fonte alternativa que pode ser utilizada. Usar água de lençol freático e falar que está usando água, né, de fonte alternativa, que a gente escuta muito, alguém fala, vou perfurar um poço e vou fazer uso de fonte alternativa. Não é uma fonte alternativa. Por quê? Porque você está perfurando um manancial que pode ser um manancial para água potável. Então, a água de poço só entra como fonte alternativa quando ela for uma água, né, que aflora, ali, um lençol que você tem que fazer um rebaixamento para lançar essa água fora, e aí ela se classifica aí como uma fonte alternativa. Então, a dúvida é o que tratar, qual a caracterização desse afluente, como caracterizar essa água cinza ou esse efluente, qual tecnologia eu vou utilizar, qual a eficiência do tratamento que eu devo alcançar, ou seja, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem uma série de dúvidas, né? E muitas vezes, né, os construtores, as empresas de construção estão querendo uma solução de prateleira. E isso aí é onde mora o perigo, onde a gente tem os maiores riscos, né? Em vez de a gente ter um sistema que traga uma solução, um benefício, ele pode trazer um prejuízo ao usuário final. Ele pode ser ali uma bomba relógio de disseminação de doenças de nidificação. Em vez de ele trazer a redução do consumo de água, ele traz um problema ainda maior. Então, a questão do reuso é uma questão séria, né? Foi abordado anteriormente também no painel do professor Ivanildo. É uma questão de saúde pública e os projetos devem ser bem avaliados, né? Um outro problema que a gente tem no Brasil também é a falta de legislação. Então, tinha alguém da CETESB aqui, eu queria perguntar, que eu soube que a CETESB está desenvolvendo uma norma para reuso de água, né, por parte das companhias de saneamento, por parte da Sabesp. Queria entender um pouquinho. E aqui é uma norma que a gente acaba adotando. A gente fez um benchmark de normas internacionais. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é um dos mais restritivos, assim, o que tem mais realmente feito reuso, né? Tem um problema muito sério de água, então a gente acaba usando algumas referências internacionais para realizar os nossos projetos, né? Mas só para comentar que muita gente tem usado aqui a ABNT 13969, que é uma ABNT que foi feita para a norma de dimensionamento de tanques sépticos, e ela fala de reuso, e essa norma não está adequada, porque ela fala em padrões de turbidez muito elevados, de 10, por exemplo, unidade de turbidez para reuso em bacia sanitária, que oferece um risco sanitário muito grande para o usuário final. Então, a gente tem que ter, no Brasil, realmente, urgentemente, uma norma de reuso. Pena que o professor não ficou aqui, que eu ia questioná-lo. Se ele está participando, realmente, a gente precisa, urgente, de uma comissão para fazer uma norma, porque o que tem acontecido é que muita gente tem feito reuso de qualquer jeito, e, como a gente comentou, né, isso realmente traz um prejuízo muito grande ao usuário e não traz o benefício econômico esperado, né? Aqui mostrando mais ou menos a importância de se fazer um estudo de payback, ou seja, um estudo de avaliação das tecnologias, de avaliação do custo de operação e manutenção. O proprietário, o incorporador, ele tem que saber que aquele sistema de reuso custa para operacionalizar. Tem custo das análises físico-químicas, tem custo dos químicos, tem custo do operador que vai lá fazer a manutenção adequada. Então, isso tudo deve ser contabilizado. Ou seja, não é só a conta de eu pegar um sistema de tratamento, instalar ele na minha edificação e falar reduzir 50% o consumo de água. Não, isso não é suficiente. O que deve ser feito é um programa de reuso, ou seja, uma avaliação das tecnologias que podem ser utilizadas, uma avaliação do custo de operação e manutenção e um estudo de viabilidade. Será que custa mais barato comprar água da Sabesp ou usar essa minha água de reuso? Então, como a gente mostrou um pouquinho das certificações, muitos empreendimentos buscando ter mais pontos, né, optaram por fazer um reuso de águas cinzas.
Um prédio comercial, por exemplo, gera muito pouco de água cinza, ele gera só a água da torneira do lavatório. E tratar uma água cinza e reutilizar a um custo que você tem que fazer análise físico-química. Então, se eu vou tratar 1 metro cúbico por dia de águas cinzas, né, esse custo da água vai ficar R$20. Eu tenho que computar ali análise físico-química, o custo de operação e manutenção, o custo de disposição do lodo, o custo... Então, a gente tem que ter um critério, né, na hora de a gente fazer tem que ter assim, um planejamento e critério na hora de fazer um projeto desse, para evitar projetos que sejam somente para atendimento a um selo, uma certificação, ou seja, projetos que realmente valham a pena e tenham retorno financeiro. Então, mais ou menos outro exemplo, mostrando que se a gente não fizer isso de forma segura, a gente corre, né, põe o usuário aí em situação de risco, expondo a doenças, a micro-organismos, tendo conexões cruzadas, proliferando bactérias no sistema, enfim, causando aí prejuízos ao sistema. Se eu não ponho um reservatório, por exemplo, né, uso um reservatório translúcido de água não potável, eu posso crescer algas ali no meu reservatório. Se eu uso um sistema, né, um equipamento, um material que não tem resistência à abrasão, ele vai se degradar no reuso de água. Então, eu voltei agora de uma feira nos Estados Unidos e eu achei muito interessante que as empresas de equipamento, né, que vendem sistemas metais sanitários, metais eficientes, têm uma linha específica hoje para sistemas de reuso de águas cinzas ou de águas negras. Eles já desenvolveram tecnologias que são mais robustas, que aguentam um pouco essa abrasão. E a gente ainda está iniciando aí esse trabalho. Eu acredito que daqui a uns anos a gente possa ter também, aqui no Brasil, sistemas mais apropriados. Então, mostrando um pouquinho essa questão das causas das causas, dos riscos dos sistemas de reuso e dos efeitos, e mostrando a importância de se ter um plano de segurança, né, da questão do reuso de água. Ou seja, a gente teve aí o plano de segurança da água, que foi abordado hoje pela manhã, né, pela plateia, mostrando da importância que é se fazer um plano de segurança da água, ou seja, esse plano de segurança da água visa minimizar os riscos aí à saúde pública, desde a captação da água, o tratamento e a distribuição. Ele hoje é uma exigência da portaria 2914, né, foi incorporado no padrão de potabilidade, ou seja, um produtor de água potável deve fazer um plano de segurança da água, e agora, o ano passado, foi lançado pela OMS, o Plano de Segurança Sanitária, que visa também fazer o quê? Fazer a avaliação dos riscos, né? Fazer um plano, um programa para minimizar os riscos, desde o tratamento da água ao transporte, né, distribuição, ao uso, que seria um reuso, e depois a descarga aí no meio ambiente. Então, se a gente não se programar, se a gente fizer de qualquer jeito, a gente vai ter realmente um retrocesso aí no reuso de água. Então, a gente precisa que os construtores, projetistas, gestores desses prédios, gestores das empresas, né, dos edifícios, que tenham esses sistemas de reuso, que eles sejam capacitados para fazerem a operação adequadamente, para fazerem a manutenção adequadamente e para projetarem adequadamente esses sistemas, para evitar que a gente realmente, né, não negligencie nenhum desses aspectos, porque em vez de a gente avançar, a gente vai estar andando aí, havendo um retrocesso aí nos sistemas de reuso de água. Então, queria agradecer e passar para vocês a seguinte mensagem. Acho que é importante, nesse momento, a gente tem que pensar nessas fontes alternativas, mas que a gente sempre pense na segurança também, sempre coloque em primeiro lugar a saúde do usuário. Use sistemas que realmente sejam bem projetados, bem operados e bem mantidos, para a gente ter o benefício realmente do reuso de água. Obrigada, até mais.